Sinal de alerta ligado no Vasco. Jogador fora do Vasco até depois da Copa. Semana importantíssima no Vasco, com risco de parar na zona do rebaixamento, né? Com jogos importantíssimos. Essas e outras notícias e informações você vai ficar sabendo nesse vídeo. Por isso eu te peço, se você for novo por aqui, primeiro te dou as boas-vindas e te agradeço por estar no canal Megamente Vascaíno. E se você já é recorrente também no canal, muito obrigado, te agradeço. Tenha um ótimo dia. Vamos seguir com esse primeiro vídeo de informações sobre o nosso Vascão da Gama, sobre esses assuntos que eu já falei no começo do vídeo. Portanto, já te peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que postamos por aqui. Se alerta ligado no Vasco, pessoas de dentro do Vasco dizendo que jogadores estão fazendo corpo mole por conta de terem perdido titularidade, né? E não estarem jogando de acordo com o que está sendo proposto ao Vasco. Você acredita nisso? Você acredita que jogadores estão fazendo corpo mole? Eu, particularmente, não consigo acreditar que os jogadores estejam fazendo isso no Vasco da Gama, fazendo corpo mole, né, para perder vexatoriamente, vergonhosamente, como perdeu para o Inter no Beira-Rio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, apesar disso, Vasco fica a apenas 2 pontos da zona do rebaixamento, que permanece com 20 pontos, e o time que está sendo o primeiro da zona do rebaixamento é o Corinthians, tem 17 pontos, está apenas 2 pontos da zona do rebaixamento. Vasco que tem essa semana dificílima aí, tem Olímpia pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira lá no Paraguai, tem Bragantino dentro de casa, né? E tem dois desfalques importantíssimos. Um desfalque que é Paulo Henrique, que vai ficar fora da Copa, fora do Vasco até depois da Copa, né? Aquela falta do jogador do Paysandu no Paulo Henrique, a princípio parecia uma falta normal de jogo, que o Paulo Henrique teria condições de enfrentar o Internacional, coisa que o atleta até queria, né, ter viajado para o Sul para enfrentar o Internacional, pois sabia que Ancelotti ia estar de olho nessa rodada por conta de ter a última convocação agora definitiva para a Copa do Mundo, e Paulo Henrique ainda sonhava em estar nessa convocação, mas enfim, feito um exame detalhado, né, mostrou que tem uma luxação no tornozelo que vai impedi-lo de jogar pelo menos até passar a Copa do Mundo, né? Uma vez que só teremos mais 2 rodadas, teremos esse jogo importantíssimo contra o Bragantino domingo e depois teremos Atlético Mineiro também no domingo que vem para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e só teremos jogos depois da Copa. E Paulo Henrique estará fora. O departamento médico já declarou que Paulo Henrique não tem condições de jogo mais antes da Copa do Mundo. Portanto, vai ficar em tratamento para depois da Copa do Mundo. E também temos Adson, que mesmo não tendo jogado nas 2 últimas partidas, o jogador talvez ainda não vá ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho por controle de carga, que é o que até dá certo se entender que o Adson ficou fora por 1 ano e 8 meses, por um problema na tíbia, operação muito delicada, e está se recuperando aos poucos, apesar do jogador já estar bem habituado ao futebol, mas esse problema de ter ficado parado por todo esse tempo ainda tem uma consequência de o jogador não conseguir jogar por um bom tempo na sequência. Então, Adson fora, e também temos a, a perda de Cuiabano, que também teve um edema na coxa e já está fora há 3 partidas consecutivas e também não estará à disposição do Renato Gaúcho para esse jogo de quarta-feira contra o Olímpia, nem o jogo de domingo contra o Bragantino, né? O Vasco, que teve uma sequência de jogos importantíssimos, o jogo contra o Internacional abriu o sinal de alerta e mostrou o que todos já sabiam, mas parece que devido aos bons resultados anteriores, estávamos querendo fechar os olhos, que é a fraqueza desse elenco, que é a dependência de Thiago Mendes e Rojas nesse elenco. O elenco
é limitado, todos já sabiam disso, mas conforme essas vitórias, esses empates, né, achávamos que estávamos no paraíso. Não, o elenco é limitado, esse resultado mostrou a limitação do elenco, não adianta querermos fechar os olhos para isso. O elenco é bastante limitado, não temos reserva para substituir esses jogadores, né? Sem a presença de Thiago Mendes e Rojas e Alisson, o time foi muito abaixo do esperado e tomamos essa goleada vexatória, vergonhosa para o Internacional dentro do Beira-Rio. Isso, né, todos dizendo, e o Renato Gaúcho enfatizou, e todos ficam criticando mesmo agora, mas eu quero perguntar para você nesse vídeo, se o Renato Gaúcho não estivesse no Vasco e o Vasco ainda tivesse com o Diniz na direção técnica, o Vasco estaria onde? Provavelmente estaria na zona do rebaixamento, que é onde o Corinthians está, porque tem o técnico Renato, eu tenho o técnico Fernando Diniz. Então reclamar do Renato Gaúcho não está em pauta, não está em pauta. E o Vasco precisa rapidamente, imensamente, de reforço. Renato Gaúcho que já falou com a diretoria que o Vasco precisa de 8 reforços pontuais, é tanto na defesa, quanto no meio, quanto volante e atacante. O Vasco é carente nessa reposição, o Vasco precisa reformular o seu elenco rapidamente, apesar de ter um elenco limitadíssimo. O Vasco está aonde era para estar. O Renato Gaúcho foi contratado exatamente para fazer o que ele está fazendo. Então, criticar o Renato Gaúcho é ainda pior. O Renato Gaúcho sai hoje. Quem seria técnico do Vasco? Quem o Vasco contrataria para ser técnico? Então tem que prestar atenção nisso e levar isso muito em consideração. Temos um jogo importantíssimo contra o Olímpia, lá no Paraguai, que se o Vasco conseguir essa vitória, o Vasco já está praticamente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E temos também o jogo do Bragantino domingo. O Vasco precisa dessa vitória, não tem outro resultado para o Vasco. O único resultado que o Vasco pode ter é essa vitória. Então vamos para esse jogo. Vasco que não tem Cuiabano, não vai ter Adson e não vai ter o Paulo Henrique. Então são 3 desfalques importantíssimos do Vasco que eram titulares absolutos. Depois que o Cuiabano saiu, Lucas Piton não dado a verdadeira vontade, parece que ele joga sem vontade, não tem trazido o resultado, não tem satisfazendo a torcida. Cuiabano, então, é reserva imediato do Cuiabano. Os dois ali alternam os jogos, né? Temos o Avelar, que é da base, que também pode ser. Aí no meio, Thiago Mendes e Rojas. Hugo Moura não dá. O Hugo Moura ele até joga bem quando ele tá com o Thiago Mendes e com o Rojas, mas sozinho ele não dá. E Tietchan e Calma já reserva, não dá. Então, Vasco vem para esse jogo dificílimo, quarta-feira. Estaremos ao vivo aqui quarta-feira para falar sobre esse jogo. Né? Hoje tem convocação para a seleção, a Copa do Mundo, convocação definitiva, e domingo tem jogo importantíssimo também pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco nem pode pensar em perder. Então, se você é novo por aqui, eu vou te pedir de novo. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda bastante o nosso canal a crescer. Se você gostando dos nossos vídeos, deixa aquele like legal, comenta no vídeo, diz de onde você está falando. Temos jogos importantíssimos aí, o Vasco não pode perder essa sequência de jogo aí, não pode perder esse embalo que o Vasco havia vendo atrás aí. Mas a mais, gente, fiquem todos com Deus. Mais tarde tem convocação para a Copa do Mundo, né? E até o próximo vídeo.